Senhor, tua presença, tua palavra flua em mim, tua unção e o teu poder quebra as barreiras, as cadeiras que prendem o meu ser, impedem o fluir do teu Espírito em mim. Quero ser livre para derramar toda a minha vida no teu altar, e em amor me consagrarei, e aos teus pés adorarei, e aos teus pés adorarei, e aos teus pés sempre estarei. Flua, Senhor, tua presença, tua palavra flua em mim, tua unção e o teu poder quebra as barreiras, as cadeias que prendem o meu ser, impedem o fluir do teu Espírito em mim. Quero ser livre para derramar toda a minha vida no teu altar, e em amor me consagrarei, e aos teus pés adorarei, e aos teus pés adorarei, e aos teus pés sempre estarei, e aos teus pés sempre estarei. Bom dia, estamos ao meio-dia, estamos em mais um tempo de oração. Hoje, no 14º dia do nosso jejum de Daniel. Graças a Deus, estamos basicamente chegando à reta final, né? Que o próximo nós estaremos entregando e o propósito cumprido. E falando nisso, hoje nós temos o tema já voltado para esse momento, a flecha da vitória. E nós vamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 13, versículos 14 ao 19, que diz assim: E Eliseu estava doente, da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as
as do rei. E disse, abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu, atira, e atirou, e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec até os consumir. Disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Aqui temos uma lição muito interessante e muito real para os nossos dias também. Flecha da vitória. A flecha da vitória, essa flecha atirada era a declaração da guerra antigamente. Hoje, eles usam, ao invés do arco, usam os mísseis, né? Até as palavras no hebraico hoje podem ser traduzidas assim. Assim como cavalos, pode ser traduzida como tanques. E Eliseu estava aí beirando uns 70 anos, já devia estar com seus 70 anos, estava enfermo, e então já iria partir para o Senhor. Ele não foi, né? Ele que viu o seu discipulador, o profeta Elias, ser arrebatado vivo, estava agora chegando ao final da sua trajetória, do seu ministério. O rei, primeiramente, ele reconhece a autoridade do profeta. Ele sabia que o profeta falava por Deus, que o profeta, ele não era um Balaão, ele não era um profeta como os dias de hoje, em que vivem todos à base de dinheiro. Eliseu era um homem de Deus, e tudo o que ele fazia era estar fazendo a vontade de Deus. E assim trazia. A flecha, ela também fala de obediência, do livramento de Deus. Ela é símbolo do livramento. Então, ele fala para ele olha para a janela, e a janela, em inglês, windows, né? É sinal de abertura, de direção. Ali ele estava mostrando a Transjordânia, que era controlada pela Síria. Então ele fala para ele, atira a flecha. Ele me ensinou o que tinha que ser feito e mandou, vai e faz. E o rei então atirou 3 vezes, né, no chão e cessou e parou. Ele tinha uma aljava cheia. Então o Eliseu ficou bravo com ele, por quê? Porque ele era para obedecer e ter fé, ter persistência. Isso ensina para a gente, primeiro, isso mostra que nós hoje temos uma geração que é mais ou menos igual a de Jeoás. No máximo 3 vezes, 3 tentativas, se chegar a isso. Se desestimulam facilmente. É uma falta de fé, preguiça, desistência. Quando são as coisas envolvendo as coisas de Deus, nós somos assim. Nós gostamos de resolver tudo do nosso jeito, e aí as coisas, elas acabam saindo fora do controle. O rei Joás teve 3 vitórias sobre os sírios, então ele não venceu totalmente, porque seriam necessários, como disse Eliseu, 5 ou 6 vezes. Quer dizer, ele tinha de sobra e não utilizou. Tudo é feito na proporção da fé. A fé que esse homem tinha não era suficiente para alcançar as coisas que ele precisava. Então a gente precisa entender exatamente isso. É uma fé que reclama demais, é uma fé que confia demais, é uma fé que é tão morta que não faz nada demais. Uma das 3 você tem. A gente precisa ter uma fé que confia demais, uma fé que, sabe, esse confiar demais é no sentido, olhando o nosso ângulo, né, da situação. Nós sabemos chegar até onde tem que chegar. A desistência, e eu creio que esse período de 21 dias, ele está testando essa capacidade que nós temos, essa capacidade que nós desenvolvemos de poder levar adiante as coisas. Então, quando é um serviço na obra de Deus, é mais ou menos assim. A gente faz 3 tentativas, não dá e a gente para. A gente desiste. Por quê? Preguiça, falta de fé, comodismo. Era necessário esvaziar a aljava. Quantas flechas tinham lá? Não sei, mas se chegasse a 5, 6, ele teria alcançado. Então, muitas vezes, os propósitos de Deus na nossa vida, eles são realmente atrasados, muito. Por quê? Porque nós somos assim. Porque toda vez que você faz um objetivo, você vê esses 21 dias. A dificuldade de nem todo mundo encara um desafio assim, né? Porque nós somos acomodados, a gente prefere arrumar desculpa para não fazer. É mais fácil arrumar desculpa para não fazer do que se posicionar. E o rei Joás aprende isso e nos transmite isso também. Tudo é feito na proporção da sua fé.
Então tem muitas pessoas que estão numa zona de conforto bom, ela está com um bom trabalho, a família está bem, então para ela aquilo ali é o suficiente. Ela é improdutiva em termos do Senhor, ela é improdutiva, né? Uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, e nada mais isso. Então ela não tem produção, ela não tem frutos realmente, ela não pensa em ampliar, ela não pensa em produzir mais, porque normalmente numa empresa o que eles fazem? A empresa produziu 100. Então ele vê a possibilidade de lucro. Para o ano seguinte, eles não querem produzir 100, tem que produzir pelo menos 110. E assim é que as empresas crescem. Espiritualmente, deveria ser assim. E as pessoas hoje investem muitas vezes em coisas, se a gente for pensar, a gente pensa como na igreja brasileira. Cada pessoa que tem as coisas. Hoje, as igrejas, na verdade, elas não estão crescendo no sentido de vidas novas, elas crescem no sentido de pessoas que saem de outros deslocamentos, né? É uma espécie de pescar em aquário, troca de aquário. Tira um peixe de um aquário e põe no outro. Então ela sai dessa e vai para aquela. Então, claro, aquela que perde, ela diminui, ela fica menor. Aquela que recebe, ela cresce. Mas não é pessoa nova, não é pessoa para batismo, não é pessoa e nem sequer para discipulado. São pessoas que vão ali e vão estar simplesmente se amoldando aquela nova estrutura. Como é uma estrutura diferente daquela que ela tinha, é tudo novidade. Mas no frigir dos ovos, o que é importante? Frutos. Ela não tem frutos e não vai produzir frutos porque a forma é errada. Ela não persistiu naquilo que Deus queria que ela fizesse. E esse é o exemplo desse homem. Esse rei, ele quis fazer as coisas do seu jeito, da sua forma. E quando nós somos assim, quando Jesus não é Senhor das nossas vidas, nós fazemos as coisas do jeito que pensamos, do jeito que queremos, da forma com que achamos que deve ser feito, e não da forma como Deus quer que tenha feito. E Jesus ensinou muito bem isso. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então ele não brincou com isso. Lucas 14:33. Então é essa flecha da vitória, ela fala de um desafio, ela fala que nós precisamos, de fato, estar dispostos àquilo em que nós, Paz do Senhor, Mãe Cláudia, Deus abençoe, ela, ela, ela nos conclama, ela urge que tenhamos uma atitude diferente, uma atitude de frutificar, uma atitude de ir até o final. Você começou, você vai até o final, mas e esse final requer que a gente produza, como Jesus diz, 30, 60, 100 por um, na parábola do semeador e da semeadura da palavra. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, ficar presos à maneira de pensar que hoje é típico dessa geração. Uma geração que, cada dia que passa, se torna menos fiel ao Senhor do que deveria. Se torna menos fiel e aos poucos vão abandonando as poucas coisas que de fato tinham. Como Jesus disse, até o que tem será tirado. Então, aos poucos, muitas coisas estão sendo tiradas. As pessoas não percebem que estão deixando de fazer, não fazem nada de novo, mas estão voltando atrás. E infelizmente, essa geração está formando uma geração de filhos que são praticamente ímpios. Que até a idade dos pais, eles vão para o culto, obrigados, com cara feia, e chega um tal momento que nem isso eles querem fazer mais, mas estão abertos para o mundo, porque são ímpios mesmo. Ímpios, nem podemos dizer disfarçados, porque os pais atiraram 3 flechas, 2 flechas, 1 flecha. Deveriam ter atirado 5, 6, gastado todo o seu esforço, não só em melhorar a si mesmo, mas em produzir uma geração melhor que a deles. E infelizmente a geração está pior que a deles. E então, esse é o desafio que nós temos nesse tempo de jejum. De você entender que não basta atirar 3 flechas, você vai ter que atirar bem mais. Persistir. Jesus mesmo falou da persistência. A persistência aliás, ele disse, aquele que perseverar até o fim. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará o amor de quase todos. Ou o amor de quase todos se esfriará, dependendo da tradução. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, é aquele que persevera. 3 flechas é pouco. A flecha da vitória fala de persistência, de obediência, de fidelidade. Vamos então estar orando pelas pessoas que estão, os irmãos e as irmãs que estão orando, né, que estão aí nessa batalha, que estão
nesse tempo de busca do Senhor. Vamos estar fazendo assim para que Deus esteja ainda mais recebendo as nossas orações, a nossa persistência, o nosso clamor, em tudo aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem apresentado a Deus nesse tempo de jejum de Daniel, de 21 dias. Hoje é o 14º, parabéns, espero que todos estejam bem. Nós estamos agora na reta final. Agora, o próximo domingo, se Deus quiser, esse horário nós estaremos entregando. Então, todos estão caminhando rumo até o final. Pai Celestial, eu quero orar agora, apresentando a Ti, Senhor, dentro desse tempo em que os irmãos e as irmãs se reuniram, ó Deus, espiritualmente com um alvo, com um propósito, pedindo a Sua misericórdia, a Sua bênção, que chegue até Ti, Senhor, essas orações, as intenções pelas quais cada um entrou aqui. Primeiramente, que espiritualmente todo mundo saia melhor, se sinta melhor, com a mente e o coração mais sensível a ouvir a Tua palavra, a ouvir a Tua voz. Eu apresento então, Senhor, diante de Ti, meu Deus, o Abraão Israel Rodrigues da Silva, Alberto Rodrigues da Silva, Altamira Ayub, Bruna Toniza Galon, Catarina Augusta Rodrigues da Silva, Cidinha Comim, Cláudia Aparecida de Paula, Daniele Busolini, Daniele Damasceno Arantes, Fabrício Galon, Firmino Rosendo, Jonathan Rocha, João Luiz Busolini, Joyce Camila Oliveira de Souza, Juliana Migliorini, Laudiceia da Silveira Ramos, Leonilda dos Reis Vitor, Magali Rondina, Maria Aparecida Damasceno de Lima, Maria Luciane de Jesus Rosendo, Marisa Ayub, Mauro Andriotti, Renata Placidelli, Suzana da Silva Antônio, Tatiane Santana Toniza e Wanda Maria Rodrigues Gonçalves. Senhor, também oro por todos os irmãos e irmãs, por todas as pessoas que estão recebendo essas orações nesse tempo. Hoje a oração como a oração do meio-dia, estão recebendo, que estão aí precisando de um milagre, de uma bênção. Oro pela vida do meu irmão Paulo, que pediu oração agora, Senhor, que o Senhor esteja, Paulo Roberto, que o Senhor esteja operando uma cura, transformação completa, que ele possa ver o seu poder na sua vida e o Senhor o leve a uma verdadeira conversão, um encontro contigo, meu Deus. Eu oro também em favor, meu Deus, de todas as pessoas que estão recebendo esta oração e que estão precisando de uma cura, de uma libertação, pessoas que estão desenganadas, estão vendo aí, recebendo o seu resultado de exame, estão desesperadas, pessoas que estão deprimidas, oprimidas, com síndrome do pânico, pessoas que estão com dificuldade, nem mesmo os médicos conseguem diagnosticar qual é a sua doença, a sua enfermidade, especialmente enfermidades, ó Deus, se é fruto de obra de bruxaria, de macumbaria, feitiçaria, voodoo, que seja quebrado em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu oro, Senhor, meu Deus, que o Senhor também esteja orando, abençoando aqueles que estão orando, intercedendo por outras pessoas, os irmãos e irmãs da Rede Nacional de Oração, da família, comunidade evangélica do Reino de Deus, da Torre de Oração, meu Deus, do Conselho de Pastores de Agudos, todos aqueles que estão se dedicando à oração, à busca, ó Deus, de orar pelas pessoas, Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja, o grupo Átrios, a equipe que tem se colocado à sua disposição na oração, Senhor, o Ministério de Intercessão, todos aqueles que de fato estão buscando, ó Deus, se consagrar a Ti na Sua presença, meu Deus. Aqueles que estão desempregados, que estão endividados, aqueles que estão com problemas na justiça, com causa, aposentadoria, tudo emperrado, aqueles que estão passando por perícia, as coisas estão difíceis, que o Senhor esteja abrindo portas, porque a palavra mostra pela janela, que o Senhor esteja mostrando a janela, Senhor, a janela, ó Deus, pelo qual as coisas virão, Senhor, abrirá portas na vida, trazendo a provisão na vida de cada um, e que nós possamos fazer, ao contrário do rei Jeoás, Senhor, podemos atirar não só 3, 4, 5, 6, 10, quantas flechas forem necessárias, que a nossa persistência, a nossa fé, porque tudo é feito na proporção da fé, é assim, Senhor, o Senhor Jesus sempre dizia isso, seja feito conforme a tua fé, que o Senhor nos leve a ter uma fé capaz de alcançar todos os propósitos, os objetivos que estamos buscando na sua presença. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amanhã, conto com você novamente, às 21 horas, estaremos fazendo a nossa 15ª oração, o nosso 15º dia, agora já em reta final desse grande tempo de consagração, de busca na presença de Deus. E também, hoje convido você para as 19h20, mais ou menos,
logo depois da ceia do Senhor, nós estaremos entrando ao vivo para ministrar a segunda parte da mensagem. Passará a igreja pela grande tribulação, uma mensagem importante para os nossos dias, para os nossos tempos. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado.